Olá, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de português. E antes de entrarmos no assunto, corrigirmos a nossa atividade, nós iremos ouvir a nossa meditação. Ouça com muita atenção. E aí galera, tudo de boa, tranquilo? Então, fica esperto, fica ligado e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é Artrópode Antigo e o texto bíblico está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 28, que diz o seguinte: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Os fósseis dos trilobitas são muito antigos, disse o professor Rodrigo lá na aula dele. E a galera estava estudando sobre fossilização, sobre surgimento do mundo, do universo, e a cabeça do povo estava borbulhando, fervilhando de tanto conhecimento e também tanta curiosidade. O trilobita é classificado como um animal da mesma família das lagostas e das aranhas. Mas quando começaram a olhar as imagens, perceberam algo bem diferente, que gerou um questionamento. Os trilobitas são encontrados em algumas formações geológicas muito específicas e os fósseis deles são encontrados ali, mas não existe nada abaixo. Isso fez com que os alunos começassem a pensar e questionar. Professor Rodrigo, mas será que foi do jeito que o pessoal geralmente fala desse negócio de veio um meteoro, alguma coisa? Porque tá parecendo que foi soterrado, como se tivesse vindo uma grande porção de água. É verdade. E o professor Rodrigo começou a explicar de uma outra teoria, que alguns dizem ser a teoria do dilúvio, um dilúvio universal. E pasme você, essa ideia do dilúvio também está na Bíblia. Bom, alguns analisando mais profundamente os trilobitas perceberam que eles tinham características extraordinárias. Os olhos nas pontas das antenas aparentemente faziam com que eles enxergassem debaixo d'água perfeitamente. Então veio uma pergunta: professor Rodrigo, esse animal passou pelo processo de evolução? Porque me parece que ele foi criado por alguém. Tipo o que dizem aí de um design inteligente. Toda classe ficou muda. Falando de Deus. Eu estou sentindo uma treta! Antes da gente continuar, vamos de informação? Os trilobitas são o grupo mais diversificado de animais extintos preservado nos registros fósseis. Existem 9 ordens de trilobitas, que incluem mais de 15 mil espécies diferentes. Os trilobitas nos ajudam a entender uma coisa. Aparentemente, os animais, pessoas, a natureza de maneira geral, não passou por um processo evolutivo como as pessoas falam. Mas alguém deve ter pensado: tá. Se você quiser saber um pouco mais, existem vários conteúdos com relação a isso e evidências de um Deus criador. Vou deixar aqui na descrição alguns links, beleza? Ora comigo entregando o seu coração a esse Deus que criou você e que te ama tanto. Querido Deus, obrigado pela natureza, obrigado pela criação, obrigado porque nós fomos criados, obrigado porque o Senhor nos ama e ajuda a gente a entender um pouquinho mais de como o Senhor é o nosso Criador e o Criador de todo o universo. A gente ora agora em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Abra o seu módulo na página 9 e vamos juntos realizar a correção da atividade. Questão 11 da página 9. Releia o texto da página 4 e responda. Qual é a fala que inicia e a que termina a crônica? A primeira frase. Alô, quem fala? A última frase. Desculpe, a confusão é tanta que eu nem sei mais. Esqueci. Tchau. Simplesmente é observar no texto a primeira frase que inicia e a última frase que termina o texto. Letra B. A maneira como o texto começou e terminou é comum em diálogo, ao telefone, em entrevista ou em debate. Muito bem. Quando ele fala alô, isso indica que está ao telefone. Letra C.
Uma das características desse tipo de estrutura é apresentar o quê? Mais de uma pessoa falando, um texto em que todos falam ao mesmo tempo. Mais de uma pessoa falando. Nós podemos observar duas pessoas conversando ao telefone. Uma pergunta e a outra responde. Questão 12. Observe a legenda e marque em todo o texto a indicação das falas do. De azul, você vai marcar o primeiro personagem e de vermelho, você vai marcar o segundo personagem. Isso em todo o texto. Você vai lendo e vai marcando, conforme nós realizamos a leitura em sala de aula. Você tanto pode fazer a bolinha azul no primeiro personagem, como você pode usar o seu lápis azul ou o lápis vermelho com auxílio da régua e você pode grifar também a frase. Deixe seu livro bem bonito. Questão 13. Você já deve ter observado que as falas do texto foram indicadas com um travessão. O uso desse sinal contribuiu para: letra A, expressar uma opinião. Letra B, organizar as falas do texto. Letra C, indicar as intenções dos personagens. Qual é a resposta correta? Letra B, organizar as falas do texto. Sempre que um vai falar, nós temos o travessão na frente da sua fala. Questão 14. Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado com a mesma finalidade? As aspas, sim, porque ela dá ênfase a algumas palavras ou alguma frase e ela indica citações também em textos. E nesse contexto, ela seria utilizada, empregada no lugar do travessão. Questão 15, da página 10. Leia o trecho a seguir. Alô, quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. As aspas no trecho acima marca a fala direta dos personagens. Em qual frase abaixo ela foi usada com a mesma função? E agora, o que vocês acham? Muito bem, a letra D. Disse a mãe: pare de discutir ao telefone. Vejam, as aspas, ela pode ser usada para destacar uma ironia, para destacar nomes de obras literárias, como também para marcar a fala direta dos personagens. No caso, na frase aqui acima, como também na opção D que nós respondemos à questão 15. Questão 16. Analise as perguntas e as respostas do texto 4 e 5. Do texto da página 4 e 5. Letra A. Escreva a resposta que o texto apresenta para as seguintes perguntas. Alô, quem fala? Qual é a próxima frase? A resposta foi: ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Em seguida, engraçadinho. Então, quem está ao aparelho? Qual foi a resposta? Agora melhorou. Estou eu para servi-lo. Pela última vez, cavalheiro, quem fala? E a resposta foi: pela última vez. Por que sou obrigado a dar essa informação a um desconhecido? Observe no texto e confira corretamente a ordem de cada resposta. Letra B. As respostas apresentadas acima responderam as perguntas, sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque o personagem questionando, ele não se identificou. Ele responde
na realidade, com a sua fala, mas não responde a pergunta. Quando eu te pergunto, quem está falando? Aí a outra pessoa responde com outra pergunta. Eu quero saber quem está falando, quem está do outro lado da linha. Então, as perguntas em si não foram respondidas, porque ninguém se identificou. Letra C. As perguntas apresentadas trouxeram ao texto, opção 1, uma lista de dúvidas, uma entrevista entre os personagens, o conflito de forma bem-humorada. Muito bem, a terceira opção, um conflito de forma bem-humorada. Um pergunta aqui, outro pergunta dali, outro fala, outro pergunta novamente, no entanto, foi um conflito de perguntas sem respostas. Questão 17. O conflito foi solucionado na narrativa? Utilize o trecho para justificar sua resposta. Então vamos lá. Foi solucionado? Não foi, pois o personagem do outro lado da linha não se identificou e ele já termina a conversa dizendo: desculpe, a confusão é tanta que nem sei mais. Esqueci. Tchau. Esta é a parte do texto que confirma que não foi solucionado as questões apresentadas neste texto. Você lembra o que é encontro consonantal ou dígrafo? Bom, não confunda. Vamos relembrar. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes. As duas consoantes, elas podem ser pronunciadas na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Veja alguns exemplos. Consoantes na mesma sílaba: pedra, planta, glicose, gravidade. Observe a separação das sílabas e em destaque nós temos o encontro consonantal. Agora em sílabas separadas. Garfo, ó, o R e o F está separado. Ignorar, o G e o N está separado. E vista, o S e o T também está separado. E o dígrafo? O dígrafo é o encontro de duas letras com um único som. Você pronuncia e sai apenas um som remetendo às duas letras, que você pode observar que pode ser tanto duas consoantes ou uma vogal e uma consoantes. Exemplo: chapéu, piscina, carroça, descer, pássaro, mosquito, exceção, galinha, tampa, ponta, Índia, comprimido e renda. Observe que o dígrafo está em destaque em cada palavra. Questão 18. Leia o trecho a seguir e responda. Não lhe perguntei nem vou perguntar, pois estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado pelo menos em responder a quem telefonou. Nós vamos observar somente esta frase que está em destaque, em negrito. Letra A. A frase em destaque está escrita com uma linguagem formal ou informal? Justifique a sua resposta. Ela está na linguagem formal, pois no dia a dia ninguém usa o pronome lhe para referir a pessoa a quem quer falar. Então, este pronome nesta frase demonstra que está na linguagem formal. Letra B. Reescreva a frase em destaque de outra maneira, sem mudar o sentido do texto. É com você. A maneira de falar pode dar dicas de quem está falando e para quem. Isso mesmo. Quando você ler um texto, você consegue observar se o texto, a frase que você está lendo naquele momento está direcionado ao leitor
ou, quem sabe, ao próprio personagem do texto. Letra C. Que linguagem combina mais com o texto? A formal ou a informal? O que você acha? Eu acredito que é a informal. Por quê? Porque é uma conversa do dia a dia, que traz contextos do cotidiano. Então, você fala como se estivesse falando a um amigo, ao papai, à mamãe, às pessoas mais próximas. Então, seria um texto na linguagem informal. Questão 19, página 11. A partir das ideias do texto, marque a frase que apresenta. Letra A. Um jogo de palavras, ou seja, um fala, outro repete, outro acrescenta mais outra palavra. Então, a resposta para esse jogo de palavras é a segunda opção. Bolas, digo eu. Bolas e carambolas. Ele repete a palavra bolas e acrescenta carambolas. Letra B. Um substantivo diminutivo com sentido de ironia. É a opção 1, a primeira opção. Engraçadinho. Então, quem está ao aparelho? Veja que o substantivo está no diminutivo, está também representando aqui uma expressão de ironia, chamando ele de engraçadinho, mas no contexto que não está sendo nada engraçado. Ele não está respondendo corretamente as perguntas que realmente ele queria resposta. Letra C. Um vocativo usado no dia a dia. Vamos ver qual vocativo que é usado no dia a dia? A opção correta é a segunda. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Então, qual é o vocativo aqui? Meu amigo. Questão 20. Leia as frases observando as palavras em destaque. Vamos lá. Mas eu preciso saber com quem está falando. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala. Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então, quem está ao aparelho? Pela última vez, porque sou obrigado a dar essa informação a um desconhecido? Agora eu vou ler somente as palavras em destaque. Preciso, obséquio, dentro, engraçadinho, obrigado. Letra A. Circula em cada palavra as sequências de duas ou mais consoantes juntas. Que grupo de consoantes formou um mesmo som? Nós temos o PR de preciso, nós temos o TR de dentro, nós temos o BR de obrigado, o BS de obséquio e o GR de engraçadinho e o NH. Qual dessas consoantes formou um mesmo som? Muito bem, o NH de engraçadinho. Como são chamadas as consoantes que, unidas, formam um único som? Está super fácil. Elas são chamadas de dígrafos. Os dígrafos são o encontro de duas letras que, ao pronunciar, nós pronunciamos um único som. Letra C. Separe as sílabas das palavras em destaque e observe a posição das consoantes. Então, vejam só, nós temos aqui a palavra preciso.
O encontro consonantal está na mesma sílaba. Obséquio, aqui o encontro consonantal separa. Dentro, na mesma sílaba. Engraçadinho. Ó, o encontro consonantal está na mesma sílaba. E aqui nós observamos o quê? O dígrafo, que ao pronunciar, nós falamos apenas um único som. E a palavra obrigado, o BR também está na mesma sílaba. Clique. A sequência de duas ou mais consoantes que não formam um único som é chamada de encontro consonantal. Essas consoantes podem estar ou não na mesma sílaba, isso mesmo, assim como nós observamos na atividade anterior. Questão 21. Se você estivesse escrevendo um texto, como você separaria a palavra dignidade no final da linha? Escreva todas as possibilidades. Vamos imaginar que estamos escrevendo um texto e chegamos no final da linha. E aí? Eu não posso passar da margem, então eu tenho que separar aquela palavra e continuar a palavra na linha seguinte. Então eu tenho algumas possibilidades. A primeira, dignidade, dignidade, dignidade. Vai depender do espaço que eu tenho, mas eu tenho essas três possibilidades de separar esta palavra ao final da linha. Questão 22. Pesquise e depois escreva palavras com encontros consonantais conforme a indicação. Primeiro quadro, encontros consonantais que se separam e encontros consonantais que não se separam. Então, alguns exemplos. Advogado, olha só. O D e o V estão separados. O C e o N estão separados. E que não se separam, atleta e vidro. O T e o L estão juntos e o D e o R também. Questão 23 nos diz o seguinte: o que você pode concluir sobre a separação de sílabas dos encontros consonantais? Está super fácil, não está? Que alguns encontros consonantais se separam e outros não. Você é o autor, isso mesmo. Você também pode ser um cronista, escrever crônicas. E você vai fazer, sabe como? Primeiro, lembre-se de alguma situação engraçada que tenha vivido. Segundo, faça um planejamento para essa crônica, conforme as ideias do esquema da página 225. Veja só a imagem. Você vai lá no seu módulo, lá no final, e você vai encontrar então este esquema de organização. Você precisa ficar atento ao fato narrado, aos personagens, ao tempo, à duração do fato e da sua narração, da sua história, da sua crônica. O humor precisa estar presente, identificar o lugar onde está acontecendo e, claro, a crítica. Então, aqui você tem um esquema de produção. Observe e preencha todos esses requisitos. Depois desse planejamento, crie uma crônica, organizada em parágrafos, que será publicada no jornal mural de sua sala de aula. Não será presencial, mas nós estaremos usando um aplicativo que em tempo real você vai publicar a sua crônica. Então, capriche. Releia quantas vezes for necessário e faça as devidas correções. Depois, reescreva o seu texto em uma folha separada.
faça o seu melhor. Relembrando as características das crônicas. Primeiro, narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. E resumindo, o que é crônica? É um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido por meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, entre outros. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do dia a dia, do cotidiano. Do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego cronos significa tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Foi muito bom estar com vocês. Capriche na sua crônica. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.